Na nomenclatura de um composto orgânico, o primeiro passo é definir a cadeia principal. E aí, você tem dúvidas de como estabelecer ou definir qual é a cadeia principal daquela estrutura orgânica? Então, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Bom, quando vamos dar o nome ao composto, o grande problema e o maior erro que eu vejo que meus alunos cometem é justamente na definição da cadeia principal. Alguns detalhes da definição de cadeia principal acabam levando ao erro, e esse vídeo é especialmente para conversarmos sobre isso e impedir que de hoje para frente você cometa esses erros. Se você não me conhece, sou o professor Everson. Há 30 anos trabalho com os meus alunos ensinando um jeito fácil, tá? A química. Se você está chegando agora no canal, seu primeiro vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal, tá? Ative as notificações, seja um dos primeiros a saber as novidades do tutorial de química. Maravilha? Vamos lá para a aula. Bom, primeira definição da cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência contínua de átomos de carbono. Só que essa sequência contínua não é a única regra. Então não é sair contando carbonos na cadeia e você define a cadeia principal. Aí vem as regras complementares. Ela deve possuir a maioria dos grupos funcionais. Já falei aqui em aula, em outros vídeos, o que é grupo funcional. Se você tem dúvida, com certeza aqui no card, aqui na playlist tem lá o vídeo sobre grupos funcionais, que são os átomos, né, diferentes de carbono e hidrogênio que aparece e que define a função orgânica. A maioria das insaturações, dupla ou tripla, veja que em momento algum se fala todas, porque dependendo de como você vai definir, não dá para colocar todas, tá? E as menores ramificações possíveis. Você já vai entender essa regra aqui em outra situação. Quando você conta uma cadeia principal e você tem várias possibilidades, você vai procurar sempre aquela que tem as menores ramificações e, obviamente, o maior número de ramificação. Agora, o grande erro, tá? A cadeia principal, ela não precisa necessariamente ser representada em linha reta. Coincide quando escrevemos, quando fazemos um exercício, um exemplo, dela estar em linha reta, mas não é necessário. Em nenhum momento a regra diz que a cadeia principal está em linha reta. Então, vamos olhar esse exemplo. Veja, essa estrutura aqui, ela tem uma insaturação. E pela regra complementar, a insaturação tem que fazer parte da cadeia principal. Então, por consequência, essa sequência de carbonos aqui deve estar na cadeia principal. Aí a gente parte para a contagem, para ver a maior sequência. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha que interessante. Se eu fizer ela em linha reta, se eu fizer a contagem em linha reta, eu vou ter 7 carbonos. Se eu fizer essa contagem descendo, eu também tenho 7 carbonos. Aí vem aquela situação que eu te falei, que está aqui nessa regra. Ela tem que possuir as menores ramificações possíveis. Então veja, que se eu fizer a contagem aqui, vai ficar uma ramificação com 1, 2, 3, com 5 átomos de carbono. Enquanto, se eu fizer em linha reta, eu vou ter ramificações com 1 e 3 carbonos. Qual é a consequência? Nós vamos optar que a cadeia principal seja a linha reta. Então, nós vamos ter as ramificações menores quando a cadeia principal fica dessa maneira. Então, aqui eu tenho uma ramificação de um carbono, um carbono, um carbono e 3 carbonos. Poxa, Everson, mas você vai ter mais ramificações. Não importa, tá?
eu tenho que ter as menores, consequentemente, eu vou ter mais ramificações. Vamos dar uma olhada em outro exemplo. Olha só, contando aqui, ó, não tem saturação, não tem radical funcional, não tem nada. Então eu vou contar o quê? O número de carbonos. Então olha só, contando em linha reta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então veja, essa é a cadeia principal. Onde que muitos alunos erram? Quando vão fazer, acha que está em linha reta e isso é uma ramificação. Então veja, a cadeia principal é essa e aí sobram apenas ramificações metil, tá? Nessa estrutura. Obviamente que se fosse uma prova teste, a primeira alternativa seria para o cara que considera a linha reta como cadeia principal. Maravilha, beleza, tá? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aí o seu like. Isso ajuda ao YouTube entender que o vídeo é importante para mais pessoas e outros alunos serão ajudados. E se você está estudando isso na tua escola nesse momento, compartilhe o vídeo lá no grupo da sala, tenho certeza, muitos como você vão aprender mais sobre cadeia principal. No mais, bons estudos!